Pérsia sofreu com a exploração russa e britânica, tendo alguns confrontos com a Rússia e tendo seu território dividido entre essas potências. No século XX, petróleo foi encontrado na região, o que mudou um pouco as coisas. No livro Todos os Homens do Chá, Stephen Kinzer diz que em 1901, todos os direitos de procurar petróleo no Irã foram vendidos a um único homem chamado William Knox, e ele é inglês. Essa não foi a primeira vez que uma riqueza do país foi vendida a um estrangeiro. O petróleo é fundamental para a economia do Irã, e a quarta maior reserva de petróleo do mundo fica lá. A grana oriunda do petróleo não chegava na população, ela ficava na mão de britânicos ou na mão da elite, o que acabava por aumentar a insatisfação de um povo já insatisfeito. Shah Reza Khan era um general que conquistou o poder depois de um golpe de estado apoiado pelo Reino Unido. Então ele assumiu o título de Shah, que é como um rei para eles. Apesar de autoritário, buscou modernização do país e diminuiu a influência estrangeira lá dentro. Na Segunda Guerra Mundial, Irã declara sua neutralidade. Entretanto, desconfiaram que Khan era um aliado ao nazismo e pedem para ele que ele se exile na África do Sul, deixando seu filho Reza Pahlavi no lugar. No começo da década de 50, Mohammad Mossadegh foi escolhido para ser o primeiro-ministro do país. Nessa época, o petróleo era administrado pelo Anglo-Iranian Oil Company, que era uma empresa inglesa que dava seus lucros para os britânicos, o que aumentava o sentimento de frustração entre os iranianos. Em 1951, Mossadegh, cansado de ser passado para trás, nacionaliza o petróleo e coloca os britânicos para escanteio. Os britânicos ficaram irritados com isso e promoveram um embargo internacional para o território iraniano. Entretanto, os Estados Unidos não toparam. Começa uma disputa política, Shah Reza Pahlavi e o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. O TUDE, Partido Comunista Iraniano, começou a ficar mais popular do que os Estados Unidos queria, e as políticas do Mossadegh foram responsabilizadas por isso. Os Estados Unidos não queriam que o Irã ficasse amigo da URSS. No governo de Dwight Eisenhower, eles dão início à Operação Ajax, que tinha como objetivo derrubada de Mohammed. Pessoas famosas, religiosos, políticos, todos foram pagos pela CIA para fazer propaganda contra o Mossadegh. Shah Reza Pahlavi coloca em vigor um decreto destituindo Mossadegh do cargo, e apoiadores do Shah vão até a frente da casa de Mossadegh para enfrentar os apoiadores do mesmo. Dizem que grupos criminosos também estavam contra o primeiro-ministro. Reza Pahlavi fugiu para Roma enquanto o exército terminava o trabalho por ele. Mossadegh foi condenado por traição e passou o resto da sua vida em prisão domiciliar. O petróleo foi desnacionalizado e só metade do lucro foi para o Irã. Inimigos políticos do Shah e apoiadores de Mossadegh foram perseguidos e, por vezes, até mortos. O Shah voltou para o país em 1953 e para o desgosto da população que não gostou de vê-lo próximo aos Estados Unidos. Desde então, o povo iraniano começa a ver os Estados Unidos como um grande traidor. Essa aproximação do Ocidente e a ocidentalização vinha acontecendo desde quando Reza Khan era o Shah e desagradava grande parte da população. Em 1963 foi constituída a Revolução Branca, que foi um projeto do governo que queria promover reforma agrária, a redução da educação religiosa, melhores acessos à educação e melhorias estruturais. Enquanto a maioria do país gostou desse projeto, os mais religiosos acharam que o país estava se ocidentalizando demais. A partir disso, surge Ruhollah Khomeini, a principal figura da revolução. Ele era um Ayatollah, um grande estudioso do islamismo xiita. Xiita é uma seita do islamismo, que significa partidários do Ali. Os xiitas consideram Ali o sucessor legítimo da autoridade islâmica. Inicialmente, os xiitas eram uma facção política que apoiava o poder de Ali Abu Talib, que, após tornar-se sucessor, acabou sendo assassinado. A partir daí, os xiitas sentiram-se com a obrigação de defender a legitimidade religiosa e política dos seus descendentes. Os xiitas estão presentes em vários países do mundo, mas existem alguns onde eles são a maioria, como no Irã, Iraque, Paquistão, Arábia Saudita, Bahrein, Líbano, Azerbaijão, Iêmen e outros. Xiita não pode ser confundido com uma religião específica. Eles são membros do islamismo e tornam-se apenas uma seita com outra linha de pensamento.
A seita xiita, composta por seguidores de Ali, só reconhecem como califas Ali e seus descendentes. Diferentemente dos sunitas, os xiitas consideram o imã como um mediador e chefe da natureza divina. Os pensadores xiitas, evidente na fala de Khomeini, expressavam muitos desejos e pensamentos da população tradicional, que já via Shah como um inimigo. Para o cidadão iraniano, que via sua fé como sua vida, era mais fácil confiar no líder religioso do que no líder político. Existiam movimentos não religiosos contra o governo por conta da corrupção, alta inflação e dificuldades econômicas. A capital do país ficou superpopulosa, os aluguéis caros e favorecendo que favelas se formassem ao redor da cidade. O luxo que o governo esbanjava não ajudava sua imagem com a população. O governo não era bem uma democracia. As pessoas nunca engoliram direito a deposição de Mossadegh, fora a Savak, que torturou e matou muitos opositores. Ao longo do tempo, essas oposições foram se unindo, tendo Khomeini como porta-voz. Ele incentivou manifestações contra o Shah e foi preso em 1964 e foi deportado. Ano após ano, a relação entre o povo e o governo foi se desgastando, chegando a tentar matar o Shah e o primeiro-ministro. Em 1973, houve a crise do petróleo, que deu um baque econômico mundial e o governo não se demonstrava eficiente em resolver os problemas. Já em 1978, houve um incêndio no Cinema Rex, onde 4 pessoas atearam fogo no cinema e prenderam 420 pessoas lá dentro. Os apoiadores do Shah eram religiosos que não viam o cinema como bons olhos. Os inimigos do Shah achavam que Savak queria matar os opositores nesse incêndio. Na Sexta-feira Negra, protestos já aconteciam e desagradavam o governo, e no dia 7 de setembro a população se junta em um protesto, parte exaltando Khomeini, parte pedindo a retirada do Shah do poder. Assim, é instituída uma lei marcial, e no dia seguinte forças do governo entram na praça metralhando todos. Fontes dizem que 90 pessoas morreram, outros dizem que 4.000 morreram. Greves e protestos gerais aconteciam cada vez mais. A Savak seguia violando os direitos civis e descobriu que muito do dinheiro do país estava sendo desviado para a conta particular do Shah. Até o exército estava se desencantando com o Reza Pahlavi. Levou pouco mais de um ano para o Shah não aguentar mais a pressão. Assim, dia 16 de janeiro de 1979, ele vai para os Estados Unidos com a desculpa de tratar um câncer e deixa o primeiro-ministro no comando. Daí não demora muito para o Khomeini voltar do exílio da França e ser recebido no Irã como um grande herói. Assim, dia 11 de fevereiro, Khomeini se assumiu como líder da nação, colocando fim ao governo do Shah. O Irã se tornou uma república teocrática com leis baseadas no Alcorão. A Constituição foi abolida e a vida no país mudou muito. Em 1979, houve um incidente na embaixada americana no Irã. Um ataque americano matou o general iraniano Qasem Soleimani, o que elevou a tensão entre os dois países. O Irã não se tornou um exemplo de estabilidade após a Revolução. A Savak acabou, mas várias perseguições a opositores ocorreram e rebeliões foram sentidas em todo o país. Eles até chegaram a enforcar o líder do Partido Comunista. A maior autoridade do país não é seu líder político, mas sim o seu líder religioso, que até 1989 era Ruhollah Khomeini. Depois de sua morte, quem assumiu foi o Ali Khamenei, que é líder até hoje. A década de 1980 foi muito difícil para o país, com diversas lutas internas e externas, como por exemplo a luta contra o Iraque.